Olá pessoal, dando sequência à nossa disciplina de angiologia, hoje vamos falar sobre a identificação dos fatores de risco da doença aterosclerótica periférica e avaliação da sua extensão com método de imagem. Chama atenção aqui a doença periférica, tá pessoal? Pois a doença aterosclerótica, no sentido geral, ela ocorre no sistema arterial e pode ser intracraniano, envolvendo os ramos distais, a carótida, ela pode acometer os ramos coronários, né, no coração, e os ramos que não são esses que nós chamamos de periféricos, né, nos membros superiores ou nos membros inferiores, que acontece com maior prevalência, mas pode acontecer em artérias do abdômen, do tórax. Então, é um processo inflamatório que acontece em qualquer artéria. A gente vai falar aqui especificamente na avaliação da extensão da doença periférica, tá? Sobretudo nos membros inferiores, que é bem mais comum do que nos membros superiores, do que no abdômen, que no tórax. Tirando o coração, a doença aterosclerótica cardíaca é muito comum. A doença também aterosclerótica intracraniana, né, com repercussão craniana, também é comum, mas são temas específicos da cardiologia ou da neurologia. Como nosso tema aqui é angiologia, a gente vai falar então da abordagem periférica, tá? Mas o processo é o mesmo. A aterosclerose, ela é um processo inflamatório que acontece na camada de um vaso, camada íntima, são essas células, camada média, camada adventícia. Então, são três camadas que uma artéria tem. Uma veia também teriam essas mesmas camadas, mas reforço que a doença aterosclerose não acontece em veia, tá? E a veia tem outra diferença, a camada média, também a camada muscular dela é bem menor, né? A parede da veia é bem mais fina que uma parede de uma artéria. Mas ela tem basicamente os três componentes mais finos. E lá não acontece a aterosclerose. Então, voltando aqui, a aterosclerose é um processo inflamatório que acontece nas camadas íntima, média, que começa a cometer essas camadas, sobretudo camada íntima e média, com acúmulo de gordura e cálcio. Algumas placas têm mais gordura, com menos cálcio, outras o contrário, com mais cálcio, menos gordura. São características peculiares daquela situação. Mas o processo é progressivo, ele vai crescendo, e a estenose que decorre desse processo, ela vai sendo também progressivamente maior, vai fechando esse espaço, a luz do vaso vai reduzindo e a estenose vai aumentando até a oclusão dessa artéria. A causa específica da doença aterosclerótica não é conhecida. A gente fala aqui sobre os fatores de risco, sobre os riscos, sobre as chances, né, do aumento de probabilidade de ocorrência dessa doença. É um fator de risco. Quanto mais fator de risco, maior a probabilidade da aterosclerose acontecer no sistema arterial. Então, uma pessoa que tem um infarto por uma artéria ocluída, uma coronária ocluída, ela também tem um risco de ter uma doença aterosclerótica periférica, já que a doença é sistêmica. Se está acontecendo numa artéria do coração, por que não está acontecendo numa artéria periférica? E por que não está acontecendo no ramo carotídeo ou distal à carótida? Então, ou um ramo vertebral, artéria vertebral, por exemplo, também. Então, lembrando que esse é um raciocínio, a doença é sistêmica, tá? Mas tem padrões, tem pessoas que vão cometer apenas a coronária, outras pessoas vão cometer apenas os membros inferiores. Isso pode acontecer, tá? Mas como médicos e conhecendo a fisiopatologia, a gente vai procurar no paciente algum outro sinal de início também de inflamação em outro local. A artéria renal também pode estar cometida, né? Os fatores de risco são os mais importantes, né? Eles se enquadram nesses oito itens. E o processo inflamatório, aqui mostrando um detalhe do ramo da coronária esquerda, né? Aqui já é a artéria interventricular anterior, aqui é a marginal. Então, aqui mostrando na bifurcação dessa coronária esquerda, aqui está um processo inflamatório, então, de aterosclerose, levando a estenose daquela coronária. Né? Daquele ramo, então, cardíaco. Na verdade, aqui é a artéria interventricular anterior que está mostrando aqui. Esse processo pode acontecer na artéria ilíaca, pode acontecer na aorta, na artéria femoral, artérias dos pés, artéria renal, artéria carótida, é a mesma situação.
Então, voltando aqui aos fatores de risco, os mais importantes são tabagismo, a hipertensão arterial sistêmica não controlada, importante a gente citar isso, não é simplesmente a pessoa ter hipertensão arterial, se ela está controlada, esse risco então é o mesmo para que não tenha doença hipertensão arterial, né? Assim como a diabetes mellitus, a diabetes então não é simplesmente ter a diabetes, se ela estiver descontrolada, aí sim é um fator de risco. Também a hipercolesterolemia, que é a alteração de colesterol e triglicérides, então eles descompensados é um fator de risco. A idade, sexo, tá? O sexo masculino, aqui eu inverti as informações, né? Então a idade acima de 55 anos tem um maior risco do que é uma faixa, né? Mais ou menos uma faixa que o risco começa a aumentar de uma forma mais intensa. E o sexo, né, masculino tem maior risco do que o sexo feminino. Isso é devido ao hormônio, estrogênio, progesterona, eles são protetores, né? Então a mulher vai ficar muitos anos com risco, com a atividade protetora desses hormônios, enquanto o homem vai envelhecendo sem esse fator protetor. E a partir de 55 anos, o risco da mulher, a partir da menopausa, melhor dizendo, né, a partir dos 50 anos, aí o risco feminino começa a aumentar também, porque a mulher entrou na menopausa, tá? Mas mesmo assim, né, na idade após os 55 anos, é mais comum, bem mais comum em homem do que em mulher. Antecedente familiar também é um fator de risco, tá? Parentes de primeiro grau, os pais que têm a doença aterosclerose, então é um risco aumentado do paciente em questão, aquele paciente que está sendo analisado, ele tem então uma chance de ter uma aterosclerose também. E, por último, o sedentarismo, né? A falta de atividade física, a falta do hábito de fazer exercícios físicos. E exercício físico tem que ser um exercício que leva ao condicionamento físico. Não é um exercício físico a pessoa trabalhar em casa, por exemplo, mesmo que seja uma atividade doméstica completa, né? Lavar roupa, a casa, faxinar, essas coisas todas. Ou andar devagar no quarteirão, dando voltas no quarteirão. A atividade física é uma atividade que a gente precisa condicionar, melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Isso que é atividade física. O que significa isso? A pessoa melhorar a performance a cada semana ou a cada mês, né? O que ela faz uma semana, se ela corre a uma velocidade X, na próxima semana vai correr um pouco mais rápido ou um pouco mais tempo. Isso é condicionamento físico, tá? Então isso que é atividade física. E fator de risco, né? É igual a garantia de ter a doença? Ou o contrário, né? Eu vou fazer a pergunta contrária também. Se a pessoa não tem nenhum fator de risco, é proibido ela ter uma aterosclerose, ela ter um processo inflamatório? A gente está percebendo que não, né? Isso aqui não é uma garantia. A pessoa, para ter aterosclerose, ela não necessariamente tem que ter essas situações todas. Apesar de ser estranho, um paciente jovem, mulher jovem, sem comorbidades, ter um processo aterosclerótico. Isso é possível, acontece. E quando acontece, eles são muito leves, sem repercussão clínica, tá? E fator de risco é só uma análise de chance, é um risco daquela situação acontecer. Eu gosto de fazer nessa hora analogias, né, com trânsito. Então, por exemplo, qual o fator de risco, os fatores de risco com trauma, para falar um pouquinho diferente, né? Mas é uma analogia que dá para entender. Eu quero dizer qual é a probabilidade de ter um acidente de trânsito. A mesma coisa, ó. A falta de atenção ao dirigir é um fator de risco, né? A pessoa, ela está distraída, mexendo no celular, igual está mostrando essa foto aqui, ela está com risco sério de ter um acidente. Não quer dizer que necessariamente ela vai se acidentar. Quantas vezes nós mesmos, né, nos distraímos dessa forma no trânsito. E felizmente, né, eu imagino que muitas poucas situações houve um acidente de fato, mas é um alto risco disso acontecer, a gente não deveria fazer isso, né? Então, com essa informação que eu quero passar para vocês. Falta de atenção ao andar, não só ao dirigir, ao andar também, né? É um grande fator de risco para a gente cair. Nessa foto aqui, ele está conduzindo uma senhora, os dois caírem, se machucarem ou serem atropelados, né? As pessoas não identificarem o risco
e se acidentarem. Então, é um fator de risco. Vai acontecer alguma coisa necessariamente? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que a chance está muito grande de acontecer. Ou não respeitar a sinalização, mesma coisa, né? A pessoa às vezes está atenta, mas passando no sinal fechado. Então, existe um sério risco de acidente. Não quer dizer que necessariamente vai acontecer alguma coisa. E assim, a gente lida com os fatores de risco, né? Mais uma aí, né? A alta velocidade, dirigir em alta velocidade. É um sério fator de risco para acidentes graves. Não quer dizer que vai acontecer também. Mas juntando todas as informações, né? Alta velocidade, distração, não respeitar sinais de trânsito, cada vez mais a situação vai ficando com muito maior probabilidade de acontecer um acidente. Assim, a gente lida também com a questão da aterosclerose, né? Aqui no caso do acidente, continuando mais uma informação, a falta de infraestrutura, aí não é culpa do motorista ou do pedestre, né? Mas é uma situação de risco que acontece também. No caso do paciente, a gente pode falar a falta de infraestrutura médico-hospitalar ou de medicamentos. Isso é um fator de risco para o paciente. Ele tem as comorbidades, as doenças, mas não tem local para ser atendido, não tem local que cede medicamentos, não tem acesso aos medicamentos de alguma forma. Então, ele tem um fator de risco para ele desenvolver uma aterosclerose, uma oclusão, ou estenose, uma isquemia arterial por decorrência daquela diminuição do fluxo sanguíneo. Né? Mais uma faixa de pedestre e por aí vai. E com relação à aterosclerose, né? O que a gente tem que entender com aqueles 8 fatores de risco, né? Quais são? Eles não são iguais, alguns são piores ou com maior probabilidade que outros, né? De acontecer essa situação, né? Um processo inflamatório na camada íntima e média do vaso, dos dois lados, provocando uma estenose. Essa estenose vai lentificando o fluxo, aqui são hemácias, né? Estão mostrando o sangue com as hemácias que passam. De repente, essa estase, essa alteração de fluxo leva a uma trombose. Isso aqui entope a artéria. Então, isso aqui é um processo agudo de oclusão arterial. Poderia acontecer isso aqui na coronária. Isso é um infarto de coronária. Tem lá uma placa na coronária, um processo aterosclerótico vai se formando, estenosando, provocando um baixo fluxo, uma estase, até esse sangue trombosar, um trombo agudo na artéria, que no caso do exemplo que eu estou falando é de uma coronária, então a pessoa vai ter um infarto. Poderia acontecer também numa artéria vertebral, uma artéria cerebral, por exemplo, intracraniana, né? Cerebral anterior. Então aqui é uma artéria cerebral, mesma coisa, um processo aterosclerótico vai se formando nessa artéria, estenose, estase, de repente há uma trombose, um trombo agudo, e a pessoa vai ter um acidente vascular encefálico, AVE. Ou pode acontecer na forma periférica, que é o nosso foco aqui, quando nós formos avaliar a extensão, a gente vai falar de tomografia, ressonância, da parte periférica, né? Então poderia ser uma artéria poplítea, a artéria do joelho, poplítea aqui se fala, né? Então, até a artéria poplítea, está aqui um processo inflamatório, vai tendo uma lentificação do fluxo, até uma estase, um fator de risco para trombose, trombo agudo, e a pessoa vai ter, então, uma isquemia do pé, daquela parte distal do joelho. Então, pode ter uma lesão trófica, um machucado no pé, pode ter dor no pé, então vai ter um infarto no pé, né? No coração, a gente fala infarto agudo do miocárdio, no cérebro, a gente fala um acidente vascular encefálico, e aqui na parte periférica a gente vai falar um infarto, uma isquemia daquele pé, né? daquele membro envolvido. E aqui nós vamos tentar classificar em escala, né? Somando os pontos. Então são alguns fatores de risco, na forma prática se faz assim, né? A escala mais utilizada é uma escala de Framingham, essa escala aqui que vai avaliar o risco da doença cardiovascular. Então, vamos levar em consideração alguns itens, né? A idade, diabetes, tabagismo, a dislipidemia, com alteração do colesterol, do HDL e da pressão arterial. São todos esses fatores de risco que vão ser analisados, eles vão ser graduados, quanto maior a idade, maior o risco, né? Se tem diabetes, se não tem.
Essa diabetes, sobretudo aquela diabetes descompensada, a diabetes, o tabagismo intenso, aqui ainda vai ter graus, né? Tabagismo leve ou mais intenso, a gente pode ganhar 1 ou 2 pontos. Então é uma Framingham já com a variação, ela originalmente ou fuma ou não fuma, mas a gente já percebe que pode ter vieses, né? Pode ter erro por conta da pessoa fumar muito, fumar pouco, mas esse é o raciocínio. Quanto maior o número de comorbidades, de fator de risco, melhor dizendo, maior vai ser então a soma desses pontos e a pessoa vai ter um risco, daí vai ter uma pontuação, esses pontos vão ter um risco, né, de evento cardiovascular. Evento cardiovascular significa infarto, AVC, desculpa, AVS, acidente vascular encefálico, ou a isquemia na perna. Então aqui são os riscos, né? Então a gente pode falar só em risco, a gente não fala que vai ter ou não vai ter, como mostrei aqueles exemplos dos slides anteriores. Mulheres têm uma pontuação diferente, né? Um risco diferente dos homens. Lembrando que o sistema arterial, então, é o órgão envolvido no processo aterosclerótico. Então, se está nas coronárias, nos ramos das coronárias, está no coração, vai ter um infarto. Quem vai lidar com isso é a cardiologia. Se estão nos ramos intracranianos, né, distais a carótida, vai ser a neurologia ou a neurocirurgia. E a parte periférica, né, os membros superiores, os membros inferiores, os rins, a própria aorta abdominal, às vezes a aorta torácica, a gente chama de periférico, ou a angiologia, a cirurgia vascular vai atuar nessas situações, tá? Então, é isso que a gente está falando aqui. Então, tem envolvimento central, cardíaco e periférico. A doença, ela é central. Se eu encontro uma doença nos membros inferiores, eu vou pesquisar também no coração, pesquisar também na carótida, ainda craniana. A gente vai fazer daí uma investigação, uma propedêutica nesse paciente como um todo, além de tratar o problema que apareceu, né? Se ele vir com a queixa na perna, por exemplo, a gente vai obviamente focar esse problema na perna, mas a gente vai depois evoluir essa propedêutica, a investigação, para entender se as outras artérias não estão também comprometidas. Elas podem estar ou não. E essa avaliação, ela é feita por imagem, né? Então aqui está mostrando uma tomografia, uma angiotomografia com reconstrução tridimensional em 3D. Então hoje em dia se consegue imagens desse nível, né? Esse aqui é um paciente de verdade, parece um desenho, mas é um paciente. Então a gente consegue sobrepor o sistema arterial com o esqueleto, né? Com os ossos, para saber o nível das artérias. A gente vê muito bem que a aorta torácica, depois vem a aorta abdominal, a gente vê o tronco celíaco, esse ramo que vai dar, essa parte que dá artéria, o primeiro ramo visceral da aorta abdominal, que vai dar o ramo esplênico para cá, hepático que vai para o fígado, a gente não está vendo bem o fígado, tem os ramos renais, eles estão pequenos aqui, não estão em detalhes, mas a gente vai ver a aorta, bifurcação da aorta. Aqui é a artéria ilíaca interna direita, a artéria ilíaca interna esquerda, continua reto aqui a artéria ilíaca externa, a artéria ilíaca externa, passa na cabeça do fêmur, ela chama artéria femoral, vai embora até próximo do joelho, aqui vira a artéria poplítea do joelho, né? Aqui a artéria do joelho poplítea, do lado direito, do lado esquerdo, aqui vai ter tibial anterior, aqui vai ter um pedacinho de artéria de poucos centímetros, tronco tíbio fibular, artéria fibular a do meio, artéria tibial posterior, essa que parece que está, né, do lado medial, mas ela está posterior, artéria tibial posterior, artéria tibial anterior, ela está para frente, passando aqui na face anterior da perna, e aqui passando na face posterior da perna, e essa aqui sim, passando no meio da perna, né, entre as duas. Então essa é a avaliação que se faz com tomografia. Ela pode ser feita também com ressonância magnética, também chama angio-ressonância magnética. Lá chamava angiotomografia, é o exame com contraste. Aqui o contraste lá, esse aqui é um contraste iodado, é um contraste que se injeta na veia e ele tem iodo. E esse iodo vai deixar as estruturas aqui realçadas, né, radiopacas realçadas, e o aparelho coloriu artificialmente em vermelho. Aqui
é uma ressonância, é uma outra tecnologia, né? Mas usa contraste também que se injeta na veia, mas esse contraste é o gadolínio, é um contraste ferromagnético, não tem nada a ver com iodo. Ele vai realçar também, vai destacar as estruturas vasculares, no caso aqui a artéria, uma angiorressonância de branco. E aqui nesse paciente a gente está vendo uma oclusão da aorta distal, vem uma aorta, artéria renal direita, renal esquerda, a aorta vem estenosando, perdendo a estrutura de parede, né? A parede aqui era parede reta, né? Lisa, aqui vai ficando toda irregular, fechou. Aqui a gente não vê essa comunicação com a ilíaca comum do lado direito, nem a comunicação aqui com a outra ilíaca do lado esquerdo. Aqui tem um ramo colateral, ele é tortuoso. Então existe aqui uma obstrução da aorta distal com a artéria ilíaca comum direita e esquerda. Então elas estão fechadas, né? Quase que um Y de cabeça para baixo aqui, tem essa oclusão. A gente consegue ver muito bem na ressonância magnética. O objetivo dessa aula foi falar sobre o processo aterosclerótico, a inflamação então da parede da artéria, lembrando que essa doença não acontece na veia, tá? É uma doença do sistema arterial, pode acontecer na parte central, intracraniana, na parte cardíaca e na parte periférica. E nós falamos sobre fatores de risco, são 8 fatores de risco, e a gente tenta classificar basicamente na escala de Framingham, que a gente vai pontuando cada fator de risco. Quanto mais pontos, maior o risco da doença cardiovascular acontecer, então daquela estenose, daquela oclusão, daquela isquemia acontecer. Nós começamos a falar sobre avaliação do sistema arterial. Mostrei aqui a ressonância, falei de uma tomografia também, a angiorressonância e a angiotomografia. E na próxima aula a gente vai continuar falando sobre essa avaliação. Vou falar de arteriografia também, de ultrassom e voltar a falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais na tomografia e ressonância. Agradeço a atenção de vocês. Como sempre, fico à disposição nos canais, no e-mail, no Instagram, tá? Fique à vontade para perguntar e tirarem dúvidas. Abraço a todos.